Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao CEBENC, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, todos os encarnados e os desencarnados. Nós ficamos muito felizes em vê-los aqui hoje. Eu queria pedir que todos acalmassem o coração, elevassem o pensamento ao Mestre Jesus, para que nós possamos fazer uma breve prece. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Hoje estamos aqui, nessa noite chuvosa, está muito bom, né? Tem que agradecer a Deus por essa chuva que está apagando a poeirinha e acalmando um pouco esse tempo. E nós vamos receber hoje nossa amiga, irmãzinha Bia, que vem compartilhar conosco os seus estudos. Seja bem-vinda. Aí já tá vendo? Não pode, não. Aí tá bom? Não. Boa noite para quem está subindo na vida. Se eu levar meu banquinho, depois devolvo. Eu demorei tanto para conquistar isso aqui com meu amigo Rafa. Muito bem, gente. Que alegria estarmos aqui todos juntos. Como a Gabi disse, é chuva de bênçãos. Do lado de fora, estamos sendo banhados com as águas. E aqui, estamos sendo banhados em luz. Então, que a gente possa aproveitar esse momento de estarmos no Centro Espírita, porque o Centro Espírita, ele é um dos departamentos infinitos da Casa de Deus. Aqui é uma frente de trabalho do próprio Cristo. E aqui nós, encarnados e desencarnados, nos reunimos. Somos chamados a colaborar na construção do bem. E esse bem ele é coletivo, é para o bem de todos. Então sintam-se acolhidos, tanto do lado dos trabalhadores do plano físico, que preparam esse espaço, um chazinho com todo carinho, mas também dos nossos benfeitores espirituais, que trabalham incessantemente em cada detalhe, sabendo a necessidade de cada um que aqui chegou. Então nós estamos realmente em caminhos. E aí eu estava inclusive fazendo umas pequenas anotações de última hora, que a gente vai lembrando sobre o que quer falar. E a nossa reflexão dessa noite, ela é necessária para o espírito. Veja bem, não é para espíritas, é para espíritos, que somos todos nós. Porque é o espírito que pensa, é o espírito que acredita, é o espírito que sente. O que nós temos em matéria é uma veste de carne. E essa reflexão é muito necessária, porque nós vamos falar de fé. Como anda a nossa fé diante das crises? Sejam elas financeiras, emocionais, seja diante dos problemas de relacionamentos, diante da violência que às vezes está nos envolvendo todo dia pelo noticiário. Como anda a nossa fé diante disso? Como encontrar a fé que eu preciso? Porque todos nós precisamos encontrar a nossa fé e aumentá-la. Ela precisa estar o tempo todo alimentada. E aí eu estava fazendo a leitura do livro Fonte Viva. Ele é um livro que ele foi ditado por Emmanuel, uma psicografia de Chico. E tem um texto lá, no capítulo 174, que se chama Mãos Estendidas, que conta a história de uma cura de Jesus a um paralítico. E aí tem uma passagem, está em Marcos. Tem uma passagem, uma breve passagem que diz assim:
que o paralítico ele estende a mão para Jesus. Jesus pede que ele estende a mão e ele estendeu. E foi restituída uma mão sã, igual a outra que ele tinha. E Emmanuel começa assim, explicando. Todas as casas de fé religiosa, no mundo todo, em todas as casas religiosas, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Nós somos um bando de aflitos. São almas em aflições, procurando livrar-se da ansiedade, da fraqueza, da desesperança, que são enfermidades do coração. Ele ainda diz: não seremos nós, encarnados e desencarnados, iguais a esse paralítico de mãos ressequidas, rogando ao Pai Celestial, ao Divino Mestre, a providência? Nós somos nós mesmos esses aflitos, presos em labirintos de dor que nós mesmos criamos, e não somos nós mesmos a reclamar a misericórdia do Pai? Veja bem, é justo pedirmos o auxílio do Mestre Jesus e do nosso Pai maior. É não somente justo como racional, a gente tem que buscar na fonte. A gente deve sempre correr para Jesus. Mas também, gente, é lógico como nós sabemos como receber esse auxílio. Porque quantas vezes a gente vai fazer uma prece, e aí a gente já sabe o que a gente quer, né? Com coisas que Deus já não sabe perfeitamente. Mas a gente começa, inclusive, agradecendo para Deus não pensar que a gente é interesseiro. Aí a gente agradece, aí depois a gente desfila tentando pedir. Na maior parte material. Na maior parte. Será que nós estamos esperando da providência divina apenas respostas materiais? Paulo já nos ensinou: tudo que é matéria, tudo que nós tocamos é passageiro, é temporário. Tudo que a gente não vê, tudo que a gente só sente é eterno. Então, às vezes, no nosso dia a dia, eu ouso dizer que a gente está tão mergulhado na matéria que o nosso coração está ficando impermeável ao Evangelho de Jesus. Nós estamos igual esse paralítico, mas não é de mãos ressequidas, é de coração ressequido para a mensagem do Cristo. Nós estamos em posse da mensagem do Cristo há mais de 2000 anos. E eu tenho a impressão que, em termos de entender e vivenciar a mensagem do Cristo, nós estamos um pouco atrasados. E aí tem tudo isso, porque a gente mergulha tanto na matéria que os problemas ficam imensos. Nós vamos esquecendo que nós somos espíritos imortais. Nós somos criados para a imortalidade. É sempre bom frisar isso. Nós estamos vivendo uma experiência terrena muito breve, muito breve. Então, crer em Deus sem vislumbrar a vida futura e a imortalidade da alma é um contrassenso. Se nós cremos em Deus e confiamos, nós temos que vislumbrar que somos espíritos imortais vivendo uma breve experiência terrena. Então essa dor, esse problema passa. Porque diante das nossas aflições nós temos essa mania de ampliar muito. E aí a gente vai ampliando as provas, porque a gente ama um problema, mas como a gente só foca nele, a gente faz ele ser 10 vezes pior. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é o maior capítulo dentro do Evangelho, porque o outro que tem mais coletâneas é a coletânea de prece. Então, bem-aventurados os aflitos, ele é o maior capítulo que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e é onde mais tem instruções dos Espíritos. Porque a primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo sempre vai ser considerações de Kardec, e depois tem lá instruções dos Espíritos. Então, o capítulo 5 ele é o maior capítulo dentro do Evangelho. E antes, é bem interessante porque Kardec ele traz toda a forma didática de você entender as coisas. Primeiro ele traz, não vim instruir a lei. Depois ele traz, meu reino é desse mundo. Ele
ele traz: há muitas moradas na casa do meu pai, e traz: ninguém vai ao céu se não nascer de novo. E no 5º capítulo ele traz os aflitos. Por quê? Porque os aflitos somos nós. Nós vivemos cheios de aflições, de dores. Eles nos colocam ali no 5º capítulo. A partir do 5º capítulo, é literalmente um roteiro para você seguir e viver bem, evoluir espiritualmente. É como fazer reforma íntima. E é bom a gente entender como Kardec deixou tudo explicadinho. Ele vai fatiando o Evangelho de Jesus. E lá tem um item, que é o item 12, que chama-se motivos de resignação, de fé. E ele diz assim: são felizes os que pagam suas dívidas, e após o pagamento viverão felizes, estarão livres. Mas se saldando uma dívida de um lado se endividam do outro, jamais se libertarão. A cada nova falta, uma nova dívida. E aí eu lembro uma passagem do historiador Severino. Ele é um estudioso das Escrituras. E aí ele estava em Jerusalém e ele perguntou para um rabino, porque Jerusalém, o termo Jerusalém, tem mais de 70 significados, mas tem 2 muito famosos, um pela história e outro pelo lado espiritual. Pela história, Jerusalém é a cidade do imposto, do pagamento, e do lado espiritual, ela é a cidade da paz. Então ele perguntou a esse rabino: qual dos 2 termos então é verdadeiro? Qual está certo? Jerusalém é a cidade do pagamento ou é a cidade da paz? Ele disse: os 2, meu filho, porque quem paga fica em paz. Então, quando nós saldamos uma dívida e não contraímos outra, é maravilhoso. Mas há faltas que a gente vai cometendo que são complicadas. Dentre as faltas que a gente comete, a primeira é a falta da confiança em Deus, na sua vontade. Logo então, se a gente reclama muito, se a gente murmura, está passando: mas isso acontece comigo, a gente se sente injustiçado, né? Eu tenho tantos problemas, chega outros, e a gente se sente que Deus é injusto, né? Se o Senhor deixasse administrar assim meia hora, o Senhor ia ver como é administrar isso aqui. Me dá 10 minutos, eu resolvo a vida de metade das pessoas que eu conheço. E a gente começa a reclamar. Então é como se você ficasse em débito, você paga e acaba contraindo um empréstimo logo em seguida. Mas quando nós temos fé em Deus, nós compreendemos o tanto que é breve essas aflições, essas dores, porque a gente passa a olhar os nossos problemas a partir de um ponto de vista espiritual. Eu estou sofrendo hoje, vírgula, tem imortalidade para frente. Eu hoje devolvi alguém amado, hoje, na imortalidade nós nos encontraremos logo ali, está ali. E eu preciso viver bem para isso. Eu tenho problema de relacionamento hoje, eu não sei quais os débitos que eu estou quitando agora, é melhor eu quitar eles hoje e não pegar mais por empréstimo da agora por diante. Eu tenho problema financeiro, porque são difíceis as provações financeiras hoje, mas vai passar. E por mais que você seja a pessoa mais bem-aventurada em termos de finanças, você não vai levar nada disso para a vida espiritual. Eu tenho que dizer para você que o carro novo vai ficar. Você não vai levar. Lembra que Paulo diz? Tudo que é matéria, tudo que você toca é temporário. Vai ficar. Só é eterno o que você sente, o que você doa em termos de amor para os outros. Então, quando nós passamos a ver esses problemas do ponto de vista espiritual, eles ficam tão pequenininhos. É um pontinho na imensidão. É um pontinho. É mais uma experiência vivida e que passará bem depressa. E essa certeza do futuro feliz é que nos enche de coragem. Por isso que falei, é um contrassenso acreditar em Deus e não acreditar na vida futura que está ali. O futuro mais feliz está ali, logo ali. Essa falta de fé faz a gente cair na revolta, faz a gente ampliar aquele problema que você precisaria carregar passar por uma prova, mas porque você está reclamando, você está carregando mais 3, 4. Deus não falou que essa prova era sua. Você está levando o que você quer, porque você está reclamando tanto que se torna um peso muito
Francisco de Assis falava muito sobre isso. Quando ele ia visitar os doentes, ele dizia que ele jamais falava das doenças. Pelo contrário, ele enfatizava a saúde sem esquecer a fé em Deus. Porque, gente, é uma forma de você aliviar. Agora, se eu tenho um problema, eu só falo desse problema, eu só vivo esse problema, ele está comigo o tempo todo, eu não estou alimentando mais nada no meu dia a dia, a não ser ele. Jesus também comentava esta questão da mesma forma que Francisco de Assis. Tem uma passagem da vida de Simão Pedro, que é narrada por Humberto de Campos. E Simão Pedro, ele sempre trabalhou junto com Jesus, junto aos leprosos, aos desvalidos. Ele estava mais de 20 dias trabalhando, auxiliando, entregando alimentos, amparando as viúvas, os que estavam feridos. E ele vinha passando por situações muito difíceis, de calúnia, de muita ingratidão. E ele estava muito desanimado, então ele, ao final do dia, ele resolveu se recolher junto às parreiras, perto de um laguinho, porque ele queria ficar sozinho. Era aquele momento de aflição dele, de dor, que ele queria literalmente ficar ele e os pensamentos dele. E aí ele nota que alguém está a procurar ele, e por mais que ele se escondesse, ele percebia que alguém estava a procurar. Quando ele percebe que é Jesus, o Cristo, que está ao lado dele, e Jesus chega e pergunta para ele: que fazes com ele? E ele diz: penso, Senhor. Jesus pergunta: está triste? Ele diz: muito triste, muito triste. Por quê? E Simão responde: chamam-me de ladrão. E Jesus diz: olha, mas se a consciência não te acusas, que tem isso? E aí ele vai e conta a situação. Ele fala: eu sinto-me desanimado, porque em nome do amor que tu me ensinastes, eu amparo os aflitos, curo as feridas, distribuo alimentos, e mesmo assim as pessoas dizem que eu lhes exploro a confiança, dizem que eu roubo as doações que recebemos, porque naquela época eles recebiam muita ajuda. E eu estou exausto, mestre. 20 dias junto à multidão são piores do que 20 anos pescando na barca. E Jesus pergunta: Pedro, o que destes aos necessitados? E Pedro faz assim, incontáveis as listas: moedas, cobertores, remédios, ungüentos, peixe, trigo. E Jesus pergunta: e de onde chegaram as moedas? Senhor, das mãos de Joana de Cusa, que é a nossa querida Joana de Ângeles. E ele pergunta: e os cobertores? Da casa do curtidor. E onde vieram os ungüentos? Zebedeu fez para nós e nos doou. E o trigo, de onde veio? Ele disse: Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? Ele disse: na nossa própria pesca. Entendes, Pedro? Ele diz: o que deve entender, Senhor? Olha, que apenas entregamos aquilo que chega em nossas mãos, que nós compartilhamos e distribuímos tudo em favor dos que necessitam. A divina bondade junta todas as circunstâncias, os que doam e os que distribuem, de modo que todos os elementos que nós devemos movimentar partem do Pai Celestial. Retornando então, Pedro olha para ele e Jesus diz: recorda-te que nós não relacionamos as injúrias, as calúnias, as ingratidões. Nós relacionamos o amor que nós temos para distribuir. Se você diz que faz isso em nome do amor que eu te ensino, não ligue para as calúnias. Se há algo que nós podemos dar, é o amor e a fé. Essa é a única dádiva e a única que acalma as dores. Então o apóstolo compreendeu e naquele momento, renovado em fé, ele passou a fazer planos para amparar os necessitados do dia seguinte.
Fé, gente, é mudar o ponto de vista. Quando nós temos fé, nós mudamos o ponto de vista. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer sobre a vida futura e nos convida aos esclarecimentos a partir do entendimento das leis divinas. Por isso que é tão importante estudar. Estuda, gente. Estuda o Evangelho. Estuda a codificação de Kardec. Não existe supletivo de estudos espíritas. Não existe isso. Nós somos eternos aprendizes. Ah, mas eu sou trabalhador, agora eu não preciso estudar mais o Evangelho. Ah, mas eu vejo a palestra, ó, já estou afinadinho. Eu sinto dizer, não existe supletivo de estudo do Evangelho. Ele é constante. Estuda o Evangelho para que você possa trazer ele para dentro. Para dentro. É a partir do momento que nós entendemos as leis divinas e nós entendemos a justiça das aflições. Sem você entender a justiça das aflições, você vai estar sempre ansioso com relação ao futuro. Ai, a saúde, ai, se eu adoecer, ah, mas fulano está assim, ah, meu problema financeiro, e se eu perder o trabalho? Você vai estar sempre ansioso, porque você não entendeu as leis divinas. Quando a gente entende as leis divinas, nós nos acalmamos. Kardec faz uma analogia visual muito interessante sobre isso. Ele diz que quem está no vale, na terra, ele só vê a névoa. Como ele não tem visão, ele só enxerga os obstáculos imediatos. Já quem está subindo a montanha, que é a vida espiritual, se importa, os olhos estão voltados para a vida espiritual, vê o horizonte. Ele vê o caminho que ele já percorreu e vê aonde ele quer chegar. Ele vê para onde ele está indo. Essa fé, gente, é a que dá a coragem de nós percorrermos todo o caminho na nossa existência terrena. Fé, gente, não é acreditar. Aquele paralítico da mão ressequida, ele não acreditou que seria curado. Ele confiou que seria curado. Fé não é acreditar, fé é confiar. Acreditar é teoria, gente. Confiar é sentimento, é colocar em prática. Acreditar é entender e aceitar que Deus existe. Deus existe. Ele é o Criador de todas as coisas, é causa primária. Confiar é estar disposto para a sua vontade. Acreditar é entender que existe uma lei de causa e efeito. Confiar é não reclamar quando essa mesma lei de causa e efeito bate à nossa porta. Porque, como diz a nossa titia Vanessa, o pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Então, acreditar é fé raciocinada. Confiar é entregar o sentimento, o coração. Acreditar é pedir a Deus nas nossas preces coisas materiais ou que nos retirem todos os problemas. É moldar Deus à minha vontade. Confiar em Deus é orar pedindo forças e lucidez para vencer esse desafio, essa prova. É dizer de todo o coração: seja feita a vossa vontade. Tem um compositor novinho, que eu acho até bem interessante, bem conhecido, que ele elucida bem sobre isso. É o João Gomes. E ele tem uma composição bem matuta e que diz assim: ó, levantar cedo para a labuta que eu estou pronto. Eu muito conto com meu Deus que está no céu. O quanto, gente, nós estamos contando com Deus? Porque Ele sabe tudo. O quanto eu chamo Deus para dentro das minhas coisas. Eu estava olhando meme na internet, eu gosto muito, me divirto muito com essas coisas. E era um planejamento, era de início do ano. E aí a pessoa listava tudo que ela queria fazer. E aí ela brincava, né? Deus olhando e dizendo: que jeito, minha filha? E ela respondia: é nessa hora que a senhora veio. Então, quanto nós estamos contando com Deus? Gente, Ele é o Senhor de tudo. Ele conhece todas as nossas necessidades, muito melhor que nós mesmos.
esperando o quê para contar com Ele? É confiar, gente, não acreditar. Porque às vezes, no nosso entendimento, a gente fica muito focado na lógica, no raciocínio. Confia em Deus. Nos criou imortais, nos criou para ser amados. Um dos atributos de Deus é que Ele é soberanamente justo e bom. Quer dizer que sua bondade é justa e sua justiça é boa. Conta com Ele. E confiar em Deus não quer dizer que eu vou ficar sem fazer nada. Não, de forma alguma. Mas entender que Deus me dará o necessário para eu passar por qualquer tribulação, para que eu possa avançar. Isso é confiança em Deus. E essa confiança em Deus é esse antídoto para a nossa ansiedade, para a nossa segurança. Então, confiar em Deus é a certeza que esses recursos não faltarão, que estarão à nossa disposição. E aí, para encerrar, eu trouxe uma prece que, quando a minha fé começa a minguar, que eu acho que isso acontece só em casa, minha fé de vez em quando fica pequenininha, aí é só lá em casa que acontece. Ela é muito minguada. Então, para fechar essa reflexão, eu vou fazer ela, é um poema, na verdade, é um poema de meio. E ela fala sobre essa perda da nossa fé e quanto a gente tem que tomar cuidado com isso. E ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. E o pior, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te, porque logo à frente brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã, gente, amanhã será outro dia. Não percamos a nossa fé. Agradeço a todos, tenha todos uma ótima noite, com muita fé nos nossos dias. Muito obrigada, Bia, pelos ensinamentos. E Bia está com a gente na terça-feira, nos estudos do Céu e Inferno, dos livros, e na quarta-feira, no livro do Evangelho e no livro dos Espíritos. Então, às 8 horas, quem quiser participar, ela está aí, disposta a nos ensinar. Para falar umas palavras. É, só um dedinho de prosa. Então vamos agora, novamente acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir que Ele esteja conosco, porque só Ele sabe o que nos trouxe aqui. E aí eu vou pedir aos trabalhadores da casa que venham diante à mesa, para que nós possamos dar o passe coletivo. Todos nós possamos sentir Jesus ao nosso lado, à nossa frente, nos iluminando, nos enchendo de luz, abençoando todo o nosso ser, derramando todas as bênçãos que estamos precisando. Jesus esteja conosco, nos auxiliando, nos livrando do mal,
que nós possamos dormir e acordar amanhã melhor do que deitamos. Que nós possamos acalmar sempre os nossos corações e confiar no Mestre Jesus. Vamos agora fluidificar as águas de nossa casa, quem estiver sentindo a vontade, e pedir que Jesus fluidifique as águas da nossa casa. As águas também lá dos nossos lares, do abrigo dos idosos, nas penitenciárias, na casa daquele ente querido que a gente sabe que precisa tanto desse remedinho. Que a espiritualidade amiga esteja em cada um desse local, nos locais de trabalho, e coloque o remedinho necessário nas águas para que nós possamos beber e acalmar os nossos corações. Que assim seja. Eu vou passar um recadinho antes dos passes. A feirinha está ali hoje vendendo chica doida, para quem quiser, e milho cozido. E também temos doações. Temos umas pessoas que nos agraciam com os seus dotes. Então hoje nós temos tapetes também de crochê, que foram feitos por elas, e panos de prato. E também temos, gente, para quem quiser, a nossa biblioteca, ela fica aberta para os livros empréstimos, né? E também temos livros à venda, tanto as obras básicas, como temos umas obras que nós adquirimos da FEEGO e que está à disposição. Se alguém quiser presentear algum amigo, ou mesmo se presentear, nós temos lá também umas obras que está à disposição à venda. Inclusive esse aí, esse do nosso amigo Tadeu, nós repomos, temos mais lá. Daqui uns dias chega segundo livro. Tem mais alguma coisa? Não, e eu trabalho, né? Temos o trabalho na casa. Quem quiser sentir à vontade, se encaixa, qualquer um pode vir nos ajudar. Tá bom? Até mais. Obrigada.